A grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado. E os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. Vamos supor que Alexandre de Moraes, depois dos interrogatórios, que ele dissesse, olha, a delação não está muito sólida, a tal da minuta do golpe é um documento com erro de português que não tem cabeçalho nem assinatura e que foi pego do Google. A história não se sustenta. Não vou condenar esse povo que está aqui na minha frente. Os coronéis, os generais 4 estrelas, o Bolsonaro, etc. Como é que fica a turma do 8 de janeiro que pegou 14, 17? Agora ele tem que seguir no personagem e ele tem que dar um pai para essa criança. Ele tem que falar que alguém era o líder disso. Porque condenar Débora Rodrigues, vou insistir aqui, que aliás já trouxemos a família, o advogado dela, uma mulher, dona de um salão de beleza, nunca fez nada, nem multa de trânsito não tinha essa senhora. Foi a Brasília numa manifestação. No meio da manifestação pegou com batom e colocou na estátua "perdeu o mané", que é frase de bandido, frase dita essa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ela só parafraseou Barroso. Pegou 17 anos. Ficou 2 anos e meio presa, agora foi solto e tá com tornozeleira em casa. Então como é que você não vai falar que alguém foi o líder? Agora vai fragilizar muito se ele não falar que alguém foi o líder. Portanto, para concluir e passar a palavra a Briguet, agora que ele vai condenar Braga Neto, Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. Resta saber a dosimetria dessas penas, Briguet. Erro de ministro do STF pode causar anulação do julgamento de Jair Bolsonaro, Mauro Cid e dos generais que se tornaram réu ali no Supremo Tribunal Federal. E ainda nós vamos mostrar aqui a grande derrota do ministro Moraes. Pode causar um rombo milionário para os cofres públicos, porque esses presos políticos e aqueles que estão exilados em outros países serão ressarcidos pelo Estado. E isso quem vai pagar sou eu e você. Olha que grande absurdo, pessoal. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Quem vai trazer para nós é um jurista aqui que analisou todo esse caso. Cometeram um erro gravíssimo e agora a população brasileira vai ter que pagar de novo. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Uma grande reviravolta em Brasília. Acabou de chegar essa bomba que nós temos que trazer e mostrar isso tudo, porque enquanto tem muita gente aí só pensando lá no Irã, lá nos Estados Unidos e no Israel, o que está acontecendo, olha o que está acontecendo aqui em Brasília agora, pessoal. Neste julgamento está por um fio, e você vai saber o que está acontecendo aqui, que a mídia velha não está mostrando. Então, por isso eu te peço que dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Aqui nós trazemos notícias e matérias que você não vê em lugar nenhum. Veja agora o que esse jurista vai trazer aqui sobre a anulação desse julgamento e a condenação de Moraes. Confira. O problema é que se montou o chamado amálgama. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele montou um amálgama. Então ele pegou diversos fragmentos de verdades, mentiras, coisas pela metade, pedaços de realidade que ele foi costurando e montando uma espécie de Frankenstein. Sabe o Frankenstein? Que é feito de várias partes, né? de corpos humanos e tudo mais. Ficou esse monstro que é a narrativa do golpe. O problema do amálgama é que quando você tira uma peça, todo o edifício desmorona. Toda a construção que ele fez desmorona. E, digamos assim, esse edifício ele estava fundamentado em bases muito frágeis. Foi o que a gente poderia dizer que a casa construída sobre a areia. Então, tirou um elemento, o castelo todo desmorona. No caso, é apenas uma delação que sustenta toda essa narrativa, toda essa farsa, que é a delação do Mauro Cid. Uma delação que já mudou mais de 10 vezes. Né? Ele mudou a sua própria versão mais de 10 vezes. Então,
essa capa da Veja, na verdade, não é nenhuma mentira, não é nenhuma novidade, porque o Mauro Cid já foi e voltou diversas vezes nas suas declarações. É o que eu chamo de delação torturada, porque a sua família, e o Brasil inteiro viu isso, o mundo inteiro viu isso, o mundo inteiro viu o Alexandre de Moraes chantageando, pressionando o Mauro Cid com ameaças à sua família. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. O senhor tem que pensar nas suas filhas. O senhor tem que pensar na sua esposa. Ele disse isso claramente para o Mauro Cid. Em direito, a testemunha, ela é chamada de a prostituta das provas. É a prova mais inconsistente, mais frágil, aquela que pode ser derrubada com a maior facilidade. Tanto é que na Lava Jato, como sempre você lembra, Lucas, havia 294 delações. Mas não havia apenas 294 delações. Havia mais de 3.000 provas materiais do esquema do Petrolão. 3.000 provas materiais. O Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça, por mais de 10 juízes diferentes. Ele foi condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro. Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso. O processo levou meses e meses, foi muito mais lento do que esse processo do golpe. Então, a narrativa do golpe, ela está desmoronando. Cada vez se torna mais claro de que não houve golpe. Cada vez se torna mais claro que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve minuta do golpe, não houve nada disso. A construção está desmoronando. E agora como é que fica o Alexandre de Moraes? Porque até a velha imprensa, né, está agora descobrindo, a grande mídia, né, a grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado. E os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. É por isso que a eleição para o Senado é tão importante no ano que vem. Porque é o Senado Federal que pune essas arbitrariedades, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, não apenas Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo, não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma grande farsa, como tudo isso é uma farsa criminosa que um dia deverá ser punida. E as pessoas que foram prejudicadas, como a Débora, como tantos outros, como milhares de outros, como milhares de famílias que foram destruídas por essa farsa, essas pessoas precisam ser ressarcidas, além de reabilitadas, ressarcidas pelo Estado brasileiro, por tudo aquilo que sofreram injustamente em nome de uma mentira. Briguet, quem devolve esse tempo a essas famílias, no caso de Débora Rodrigues, estamos falando aí de quase 2 anos e meio, ela que é mãe de 2 filhos menores de 18 anos, enfim, não há dinheiro que pague isso no mundo, né? E olha só, foi revelado agora, acabou de ser revelado, qual que é o motivo da raiva, da ira que Moraes tem por Jair Bolsonaro, o real motivo da perseguição implacável que ele quer colocar Bolsonaro na cadeia. Nós vamos ver isso aqui agora. Quem vai trazer é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que participou da Operação Lava Jato, junto com Sérgio Moro, vai mostrar isso aqui para nós. Olha que absurdo, pessoal. Veja agora a matéria. Foi revelada a razão secreta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e ela é bem pior do que você imagina. Boa noite, pessoal. Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar 2 coisas. Em primeiro lugar, como que o Mauro Cid recebeu de uma alta fonte do Exército informações secretas e confidenciais a respeito do ministro Alexandre de Moraes.
Em segundo lugar, eu quero te mostrar como que essas informações revelaram a visão de pessoas próximas com acesso a Moraes sobre a razão secreta da perseguição de Moraes contra Bolsonaro, o que só reforça a ilegalidade e a abusividade de tudo que o ministro faz contra Bolsonaro e contra os seus aliados. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa reportagem aqui que saiu na revista Veja. Olha aí comigo, ó. Raiva e ódio. As conversas entre Moraes e o comandante do exército, segundo Mauro Cid. Gente, essas mensagens vazadas do Cid, que ele trocou com o advogado do Marcelo Câmara, que é o advogado Eduardo Kuntz, elas ainda vão dar o que falar, vão dar muito pano pra manga. E a mais nova bomba aqui é justamente esta. Cid recebeu informações secretas e confidenciais a respeito do ministro Alexandre de Moraes por meio do comandante do exército, o general Tomás Paiva, que notoriamente, todo mundo sabe, tem uma ótima relação pessoal com Alexandre de Moraes. De acordo com o Cid, o Moraes e o Tomás Paiva conversavam em caráter reservado, trocavam ali várias confidências, e depois o Tomás Paiva iria lá se encontrar com o Cid, ou então com o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, e contava o que o Moraes lhe dizia. E as revelações aí são bombásticas. É claro que para a revista Veja, os interlocutores do general Tomás Paiva negaram categoricamente que qualquer tipo de informação sobre o Moraes tenha sido repassada a Cid. Mas eu pessoalmente não vejo nenhuma razão para o Cid mentir a respeito disso nessa conversa ali reservada com o advogado no Instagram. Até mesmo porque o Cid estava falando de alguém que é hierarquicamente superior a ele no exército, em relação a quem ele necessariamente ele mostrava um respeito, uma deferência, ele guardava isso, ele cultivava os valores do exército. Então eu acho muito difícil que ele fosse inventar uma mentira assim sobre o Tomás Paiva gratuitamente. Além do mais, é perfeitamente incrível que o Tomás Paiva conversasse pelo menos com o pai do Cid, que era um outro general muito respeitado no exército, até a família cair na desgraça com todas essas investigações criminais. E agora que a gente já sabe quem que era a alta fonte do exército que supostamente repassava informações secretas e confidenciais de Moraes para o Cid, bora ver aqui o que foi que o Cid disse sobre a razão secreta, a razão oculta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Olha aí, ele aqui é Alexandre de Moraes. Ele tem raiva e ódio. Gente, presta atenção. Alexandre de Moraes, Mauro Cid falando, Alexandre de Moraes tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. Foi o que o Mauro Cid disse. E na sequência, o Cid afirma de onde veio essa informação. O comandante aqui, Tomás, do Exército Brasileiro, que conversou com ele e passou para o meu pai, disse Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. O militar também disse que o general Tomás e o pai dele conversavam sempre. O militar ainda concluiu que Moraes vai querer acabar com a vida do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do entorno. Gente, tá aí. Tá aí. Assumindo que é verdade, que o Cid estava sendo verdadeiro, se você achava que as razões da perseguição da Moraes era apenas por política, não é. Se você achava que era por diferenças ideológicas, não é. Se você achava que era por conta de um sentimento real de Moraes, de que ele estaria defendendo, protegendo, salvando a democracia brasileira do Bolsonaro e salvando a democracia do bolsonarismo, também não é. É tudo por causa de duas das emoções humanas mais antigas, mais primitivas, mais animalescas e arraigadas que existem. É tudo por conta da raiva, do ódio que o Moraes tem do Bolsonaro, segundo Mauro Cid, conforme o general Tomás Paiva teria repassado a ele. Raiva e ódio, gente. Porque, de acordo com o Cid, o Moraes quer acabar com a vida do Bolsonaro por considerar que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Olha, é claro que as pessoas têm motivações normalmente misturadas, misturam diferentes motivações e pode ser que seja um complexo de motivações. Mas a conversa aqui é muito reveladora, porque ela traz um indicativo concreto de uma raiva, de um ódio pessoal. E faz sentido, afinal de contas, depois da sociedade entender o que o STF tem feito, depois das críticas todas do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, a vida dos ministros ficou muito mais difícil. Os ministros não tinham mais condições nem de sair às ruas. Então, a triste verdade aí do Cid é que o Moraes persegue o Bolsonaro por conta da bile, por conta de um ódio figadal.
E uma prova dessas, uma indicação dessa, só reforça ainda mais como que Moraes não tem condição nenhuma de ser o relator desses casos do Supremo, muito menos de ser o juiz deles, porque o seu impedimento é claro, é óbvio, é patente, é flagrante. Já que o juiz considera o réu um inimigo capital seu, não pode julgar esse réu. E quando o juiz não se declara impedido de julgar, mesmo quando deveria se julgar impedido, deveria se afastar do caso, de acordo com todas as regras básicas da magistratura, da lei brasileira e da justiça, ele está cometendo um crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment e passível de impeachment, ou seja, que tem como consequência o impeachment. Isso é o que diz a lei. Isso é o que diz a lei. Ponto. Simples assim. Mas a raiva e o ódio, elas cegam. A venda sobre a estátua da justiça, sobre os olhos da estátua da justiça, que está lá na frente do Supremo, nunca foi tão literal. Só que não é uma venda que garante a imparcialidade, não. Segundo o Cid, essa venda tem nome. Nome ódio e nome raiva. O ódio e a raiva cegam. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Afinal de contas, essa teoria do Cid, essa visão do Cid que ele apresenta a partir de interlocutores próximos, nessas mensagens trocadas, explica por que o Moraes salvaria a democracia, ou seja, por que o Moraes perseguiria Bolsonaro e a direita, mesmo quando isso viola a própria democracia, violando direitos fundamentais, a liberdade de expressão, que é um pilar da democracia. Faz ou não faz sentido? O que você achou aí dessa revelação das mensagens do Cid a respeito das supostas verdadeiras razões do Moraes, hein? Você acha que isso tudo é verdade? Conta pra mim agora aí qual que é a sua opinião nos comentários. E olha só, para quem pensava que os Estados Unidos estavam só preocupados ali com a guerra no Irã, em Israel, e deixou o Brasil de lado, a ditadura aqui no país de lado, se enganou, porque esta semana tem algo seríssimo para acontecer ali que envolve o povo brasileiro e as autoridades aqui. Preste atenção nisso, quem vai trazer o deputado Gustavo Gayer. Olha só o que eles vão fazer essa semana e liga diretamente ao Brasil, a Moraes, Lula e as autoridades aqui no Brasil. Confira. O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando rapidamente nos Estados Unidos. E não tem nada de sensacionalismo no que eu estou te falando, nem tic-tac. São 5 pontos específicos que estão complicando a vida do imperador do Brasil no território americano. No primeiro, que é o menor de todos, a suspensão dos vistos, né? Não só dele, mas de outras pessoas também que ajudaram a censurar cidadãos americanos. Então, suspensão do visto do Alexandre de Moraes já é dada como certo. Depois vem a questão da lei Magnitsky. Essa é terrível, é o fim da pessoa no sistema bancário internacional. Ela não pode ter um cartão de crédito, ela não pode ter uma conta, ela não pode ter conta na Netflix. Então esse é o segundo ponto, também já é meio que dado como certo. Processo dos advogados do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes, inclusive ele acabou de ser notificado, terá 21 dias para se defender, que pode incorrer em multas absurdas contra o Alexandre de Moraes devido a decisões absurdas também contra essas empresas em território americano. Investigação sobre a fraude do documento de entrada do Felipe Martins no território americano, sendo que o Felipe Martins não entrou lá. Então houve uma ordem para que fosse fabricada, forjada, uma suposta entrada do Felipe Martins em território americano, que nunca aconteceu. Esses são 4 pontos que nós meio que já sabemos, só que acabou de surgir um 5º ponto, uma 5ª ação contra o Alexandre de Moraes, que está vindo à tona agora. Comissão dos Estados Unidos ouvirá brasileiros sobre repressão transnacional. O nosso jornalista Paulo Figueiredo, que também tem mandado de prisão do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes também bloqueou as contas dele e está perseguindo ele. Ele é um dos 34 denunciados pela PGR. Paulo Figueiredo soltou uma bomba na sua participação agora no 4x4, nesse domingo. Escuta só. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu
já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovado no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou. Se eu entendi direito, a Lei Magnitsky teria sido assinada, o decreto, né? Na semana passada só não foi feito por causa do ataque do Irã, de Israel contra o Irã, que tirou a atenção. Então, tá na mesa para ser assinada. Em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de História Americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Então a situação está muito complicada, gente. Pelo que eu entendi, vamos lá. De acordo com o Paulo Figueiredo, a Magnitsky estava pronta para ser emitida, publicada, daí veio essa confusão Israel-Irã, Estados Unidos teve que entrar no meio, mas assim que a poeira baixar um pouquinho, já está na mesa do Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, e é só isso que falta. Ele assinando, acabou. Acabou, ela se torna efetiva, e aí a gente vai ver consequências. Cara, eu não sei nem calcular o que vai acontecer depois disso. Sinceramente, eu não sei se o STF vai se juntar ao Alexandre de Moraes e depois todos os ministros ali também correrem o risco de entrarem no mesmo balaio e sofrerem as mesmas sanções, ou se o Alexandre de Moraes vai ser completamente abandonado. Compre pipoca, porque eu acho que essa semana sai essa Magnitsky, e sem falar que teve mais essa audiência pública, onde os crimes, as irregularidades, as perseguições do Alexandre de Moraes se tornam cada vez ainda mais públicas, né? Muita coisa vai acontecer. Pois é, Brasil, quando a gente olha para toda essa situação e a gente vê que esses presos políticos, são centenas de pessoas que estão presas, vários outros estão exilados, não podendo desfrutar do seu próprio país, vários jornalistas, blogueiros, influencers estão fora do país por crime de opinião. Tudo isso, pessoal, quando a democracia e a normalidade for restabelecida nesse país, que nós acreditamos que isso vai acontecer, talvez em 2026, em 2027, não sabemos. Quando isso acontecer, pessoal, toda essa turma que foi lesada pelo sistema judiciário de alguma forma, se arrumar um advogado mais chulé possível que for, entra na justiça e o Estado vai ter que ressarcir. Ou seja,
Imagina você ficou preso 2, 3 anos de forma injusta e aí agora você entra com uma ação na justiça pedindo danos morais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas isso nós estamos falando de 100, 200, 300 pessoas pedindo ressarcimento do Estado por danos e lesões aí à integridade da pessoa, porque ficaram presos, tiveram sua liberdade aí tolhida simplesmente por um erro do judiciário. Quando isso acontecer, pessoal, quem vai pagar toda essa conta, esses milhões aí, é eu e você, assim como vai acontecer também no rombo do INSS, o famoso aposentadão, né, que lesou milhares e milhares de aposentados e pensionistas. E aí, pessoal, o irmão do Lula não vai pagar nada. Aquele outro dono lá do consórcio, lá do partido, lá também não vai pagar. O Lula, o Moraes, ninguém vai pagar nada. Quem vai pagar sou eu e você, porque eles vão arrumar um jeito de arrumar mais imposto e tirar do Estado para poder pagar esses aposentados. Ou seja, é assim como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, né? Lava Jato nós tivemos aí o Mensalão, Petrolão, tivemos várias operações da Polícia Federal que culminou na condenação aí de empresas, de pessoas, de político, né? Nós tivemos Sérgio Cabral, nós tivemos Eduardo Cunha, nós tivemos várias pessoas aí que foram presas através dessas operações aí da Polícia Federal. Só que no final das contas, quem tem que ressarcir a vítima é o Estado. E quem é o Estado? Da onde que sai o dinheiro do Estado? Do nosso bolso. Então o povo brasileiro ele é lesado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, roubado de várias formas. Ele é roubado quando paga imposto, que é desnecessário, um imposto altíssimo. Depois é lesado quando tem que ressarcir algum rombo que foi feito ali, como no caso dessas empresas. Por exemplo, vocês sabiam que a JBS, que roubou, desviou bilhões e bilhões aí com o BNDES, e aí aconteceu toda aquela operação e tal, e vai lá os irmãos Batistas e tudo. Agora, pessoal, estão falando, depois do STF ter anulado tudo, devolvido todos os direitos para eles estão aí, a mil maravilhas, aí a maior empresa de proteína do planeta. O Estado brasileiro agora vai ter que ressarci-los de alguns danos. Olha que absurdo, pessoal. Nesse país as coisas estão de cabeça para baixo. Daqui a pouco as coisas estão tão confusas que você vai sair na rua, você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, porque as coisas estão invertidas. É um absurdo, pessoal. É um absurdo isso que acontece. O povo brasileiro é lesado de várias formas, né? Quando você compra um produto, você paga imposto. Quando você recebe o seu salário, você tem que retirar ali o imposto de renda. Às vezes é retido na fonte, às vezes você tem que pagar. E no final das contas, se você for ser um investidor, não, vou colocar ali meu pequeno investimento ali em alguma ação, na Bolsa de Valores, em alguma empresa, agora também vai ser taxado também, né? Já estava sendo, né? Aumentou. Você também é taxado. Então é 1, 2, 3 pauladas que você toma. Isso não acontece em país nenhum, pessoal. Nenhum. Só quem não é taxado, só quem não é tributado é o Estado, é o governo. Eles não. Eles deveriam ser taxados, né? Mas não existe como taxar. Quem é tributado é o povo brasileiro. E aí, mais uma vez, todos esses erros aí que o judiciário cometeu, se essa turma toda entrar na justiça, quem vai pagar é você e sou eu. Olha que absurdo. Se amanhã ou depois o Mauro Cid, vamos supor que passe essa onda aí, passa essa turbulência aí, Mauro Cid entra na justiça e fala, não, a minha família teve que ficar fora do país, eu fiquei preso, aconteceu isso, eu quero ressarcimento. Aí o Estado vai ter que tirar um dinheirão lá e pagá-lo. E isso acontece todos os dias. Várias empresas entram na justiça ali e são ressarcidas e sai do seu bolso e do meu bolso. Um grande absurdo, um grande absurdo. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, teria uma turma aí que já estaria presa. Agora, com essa guerra que está acontecendo lá fora entre Irã, Israel, Estados Unidos, agora o Donald Trump e o seu secretário ali também pararam, de falar sobre o Brasil, sobre os países onde a ditadura quer governar, Só que tem um problema, Essa questão do urânio ali no Irã, isso aí pode ser um tiro no pé do Lula, porque existem indícios de que o urânio que está sendo enriquecido lá no Irã foi tirado de Resende, do Rio de Janeiro. Se isso for confirmado, foi durante o governo do PT de Lula. Aí, pessoal, nós estamos com um grande problema.
Olha só, eu quero te pedir para se inscrever aqui nesse canal. Se você assistiu até aqui, se inscreva aqui no canal. Nós vamos continuar cobrindo tudo que acontece no Supremo, tudo que acontece em Brasília, as próximas eleições, o julgamento de Bolsonaro, tudo isso nós vamos estar cobrindo aqui. Então se inscreva aqui no canal para você ficar muito bem informado. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.